Olá, mais um podcast Código de Mestre, hoje com uma equipe de peso aqui, que eu tô até meio envergonhado, fragilizado com tantas autoridades aqui. Jair, Gabriel e Isabela. Isabela. Nome da minha filha, não vou errar mais, tá? Muito obrigado por ter você aqui, fantástico. Eu confesso que eu tenho vergonha de falar que eu já fiz uma Special Evaluation, tá? Mas assim, eu não tenho afinidade com os números. Então é muito difícil chegar no EBITDA agora para você falar, faz aí, quero ver então. Até porque a inteligência artificial às vezes ajuda um pouco hoje, né? Mas ainda eu fiz era na mão, no Excel, no HP12, é um negócio bem complexo, pra mim, confesso. Não gostei dessa experiência, eu acho que é importante entender o macro, né? Para que vocês desenvolvam aí os projetos, como a gente já está sempre, Jair é um amigo de longa data, e tenho certeza que a gente vai conquistar alguns projetos juntos, não tenho a menor dúvida. Então, mais uma vez, Isabela, Gabriel e Jair, muito obrigado. E eu quero que vocês falem um pouco sobre a sua trajetória como um bom gentleman. Eu vou começar pela Isabela. Vamos lá. Bom, tenho 29 anos, 5 anos de casa. A gente sempre comenta internamente que eu me formei dentro de casa, né? Então, primeiro, me formei em 2022 em logística. Na verdade, a Isabela não nasceu, a gente já se conhecia, né? Na verdade, a Isabela... 96. Você começar a fazer conta, aqui a gente é bom de conta, mas aqui vai ficar feio. Deixa quieto. Então, eu me formei primeiro em logística aeroportuária. Foi a primeira turma ali da FATEC, nesse Aliás, curso. a FATEC não era FIEC, né? Não era FIEC, quando eu fiz. Mesmo prédio. E me formei, mas aí eu já comecei a trabalhar numa empresa familiar, né? Eles precisavam de uma pessoa de confiança. Normalmente é assim, né? Quem precisa ali pro financeiro não contrata, empresa pequena não contrata alguém com especialização, contrata alguém de confiança. Sim. Então eu entrei, não tinha experiência, comecei a lidar ali com os números. Quantos anos você tinha? Uns 19, 20 Tinha 20, 21 anos. Que legal. E aí comecei e gostava muito de números, né? Então, pra mim, foi ficando algo relativamente, assim, simples, né? Porque era pequeno. Sim. E aí eu decidi pedir demissão e me especializar, dar uma aprofundada, né? Tá. E daí o Jair também tava precisando aí de alguém pra seguir ali com ele também, lá na empresa. Entrei. Assim que eu entrei, já tive contato com o Valuation. Antes disso, não conhecia. O Jair é bom no Valuation, porque assim, ele fala que ele jogava bem vôlei. Mas na época era uma negação, né? Não, no Valuation é bom. No Valuation é bom. É melhor fazer Valuation. E aí depois eu fui fazendo alguns cursos, fiz de especialização em Valuation do Assaf Neto, aí depois eu fiz de viabilidade de projetos na FGV e depois uma outra atualização, né? Valuation é algo novo, então a gente tem que ir sempre atualizando. E aí tô aí 5 anos, alguns projetinhos. Eu acho que é importante, que assim, eu estava conversando com um outro consultor, né? E eu vejo que assim, o mundo do Valuation é um mundo muito corporativo, assim, né? Sim. E eu acho que é importante a gente... hoje, a gente, no interior, principalmente, a gente tem pessoal que são carentes de informação. Sim. Tentar esclarecer aí, eu não sei quem de vocês tem mais essa facilidade, traduzir o que é o Valuation, né? Assim, de forma bem simples, porque eu acho que começa por aí, conhecimento da ferramenta, que ela existe, né? Porque se você não sabe que existe a chave de fenda, você não vai saber apertar um parafuso nunca. Então, Gabriel, você que é um jovem, deve ser um gênio, né? Com esse óculos aí, ele deve ser um cientista. Não, antes de fazer Valuation, ele era um cientista. Ah, sim. Sucesso de pagar. Bom, vamos lá. Prazer, Fernando, primeira vez que nos conhecemos. Prazer né? é todo meu. Sou Gabriel, tenho 3 anos de Brasil Valuation, né? Sou formado em Economia, fiz Federal de São Carlos, aqui em Sorocaba, pertinho. É um gênio, né? Calma lá, não é bem assim. Eu me formei recentemente, tive a minha entrada no mercado por uma assessoria de investimento, inclusive era concorrente do Jair aí por um tempo. Não nos conhecíamos. Não foi uma área que me encheu os olhos, era algo que eu gostava muito, mas para fazer para mim, né? Então eu comecei a buscar algumas alternativas mais ligadas ao mercado real, né? A economia real, junto à empresa, junto ao empresário, entender como é que funcionava essa dinâmica. E aí, depois de um pouco de tempo, fiquei 2 anos na assessoria,
aprendi muita coisa comercial, técnica de análise, né, de fundamentos. E depois de 2 anos busquei uma nova oportunidade, encontrei eles alinhamento de estrelas, basicamente, né? Sim. E estamos aí há 3 anos. Hoje eu cuido da parte mais qualitativa, né? Então vou olhar o mercado, qual que é o tamanho do mercado, crescimento, os players, Sim. como é que está aqui no Brasil, lá fora, né? Quem que são os principais concorrentes da empresa, o modelo de negócio da empresa, olhar toda a parte macro, que é muito importante, tanto para dar um suporte para a ISA na parte quantitativa, né? Definir uma taxa de desconto, isso aí a gente entra um pouquinho mais a fundo depois. Sim. Mas também entender como é que está a perspectiva do mercado global, do mercado nacional, e como, né, taxa de juros, inflação, essas siglas que a gente vê no jornal, mas não sabe necessariamente como é que impacta, né? Sim. O empresário muitas vezes não tem essa visão, a gente tem que trazer um pouco dessa análise também para um laudo e dar um direcionamento um pouco melhor ali também. Papai. Papai tá on? Bom, sou eu agora. É, o papai. Bom, eu sou o Jair, eu tenho 10 anos de Brasil Valuation, né? Antes disso eu trabalhava com fusões e aquisições, mas como executivo. Por isso que pareça, eu comecei na área comercial, mas eu não era o melhor cara na área comercial, porque eu era organizado, eu sempre fiz planilha. Tá falando que eu sou desorganizado? Não, é isso? geralmente o cara de vendas, né? Que foi onde eu comecei. Eu comecei na Quaker Gatorade em 1996, aí eu passei pelo primeiro processo de fusão em 2000, quando a PepsiCo comprou, né? Eu lembro que tocou meu telefone e falaram assim, ó, a gente foi comprado, a PepsiCo comprou. Hã? E ainda naquele momento eu era um cara da área comercial, tinha formação em administração, né? E passei pelo processo de fusão sendo impactado por ele. Sim. Aí fiquei Foi a mais... primeira experiência. A primeira experiência. Depois, em 2007, eu fiquei até 2007, sobrevivi à fusão, né? Que é um momento difícil, né? super desafiador, principalmente para quem foi comprado, né? Sim. Não foi eu estava do lado da empresa que foi vendida, na verdade. Sim, né? sim. Aí em 2007 fui trabalhar na BIC, aí na BIC eu já comecei a trabalhar com fusões e aquisições. A BIC ia comprar uma empresa de etiqueta chamada Pimaco, né? Tá. Eu participei da aquisição, depois passei por Faber-Castell, dentre outras empresas. Em 2015, a minha esposa falou, pô, muito legal o que você faz. Mas você nunca tá em casa, meu. Era executivo, né? Sempre viajando e tal. E naquela época, eu tive um despertar. Eu falei, pô, pequeno, médio empresário também trabalha com fusão e aquisição. Precisa de valuation, né? Sim. E aí, em 2015, ali, tentando evangelizar o pequeno médio empresário, que ele ia muito num amigo que tinha vendido a empresa, eu vendi por 3 vezes lucro. Não, é 10 vezes. O contador sempre fala 10 vezes o valor que você fala. Exato. É assim. E aí a gente percebeu que tinha espaço para fazer isso aqui, principalmente no interior de São Paulo e principalmente para o pequeno e médio empresário. E aí, de certa forma, tirei a algema de ouro, né? Sim, trabalhar nessa empresa é uma algema de ouro, jaula de ouro, né? Você tem tudo, mas você não tem nada. E aí a gente começou a empreender, né? De lá para cá, a empresa tem, portanto, 10 anos, aproximadamente 700 laudos de valuation feitos. Legal, né? parabéns. A gente fez de tudo nesse mercado, né, Fernando? E a gente costuma dizer que valuation não é para o cliente, é com o cliente, né? Sim. A narrativa é outra, né? Sim. A gente acha que o grande caminho de fusões e aquisições é você transformar algo complexo em algo que você consiga explicar essencialmente para o empresário, né? Acho que é legal assim, o Gabriel, né, formado em economia. A economia é uma ciência humana, né? Dizem que né? Mas quando eu cheguei lá... Mas eu acho que no valuation, por mais que tenha números, tem essa questão, a sensibilidade que você tem que ter com o cliente para chegar no refinamento do seu valuation, né? E aí passa a ser humano, e não exato, né? Sim, exatamente. A economia é uma ciência social aplicada, eles dizem, né? E é interessante esse ponto que você levantou, porque é muito importante a gente capturar exatamente qual que é o sentimento, qual que é a intenção, para que vai servir aquele laudo, né? Porque dependendo da situação, é uma dissolução societária, é uma fusão, a gente vai trazer alguém para o quadro societário, enfim, os diversos fins que tem, cada um a gente precisa ter uma visão e montar um laudo, uma história. Um laudo é uma história, Sim. é uma narrativa,
de acordo com a intenção do cliente, né? Então, a gente sempre precisa direcionar muito bem isso para que tenha validade, para que daqui 6 meses não precise fazer outro, né? Pare de pé, né? Pare de pé, exatamente. E é interessante, Fernando, porque assim, se você olhar o perfil dos dois, né? Cada um é um head de uma área aqui. A Isabela é bem analítica, financeira, tem, de certa forma, um lado muito de trabalho, de bastidores, de fazer a modelagem ali. Tá. De certa forma, ela aplica uma narrativa que o Gabriel traz. O Gabriel, com a formação em economia, essencialmente ele vai estudar o mercado, o setor, os players. Então, a valuation é exatamente uma narrativa entre você conhecer o mercado, ou seja, você olhar um pouco porta para fora e também você olhar a porta para dentro, né? Quando a gente chega num projeto de valuation, a primeira pergunta que a gente faz para o cliente é assim: por que você quer fazer um valuation? E aí, quando você faz essa pergunta, por exemplo, ontem, coincidentemente, a gente estava aqui em Salto, numa empresa que ele já tinha aberto uma conversa com um comprador e já tinha mandado tudo pro cara. Falou, não, para tudo. E uma empresa com faturamento relevante, Considerável, considerável. Mas é que eu falo assim, a gente até fez a pergunta, né, de uma forma de uma brincadeira, mas assim, eu quero que vocês traduzam de forma bem simples o que é o valuation, para eles entenderem que não é uma simples conta de 10 vezes o faturamento. Porque eu vejo assim, muitos, mas eu colocaria que uns 80% do empresariado não sabe que existe. Sim. E aí, assim, vai trazer um sócio, vai vender. Recentemente, isso passa recorrentemente aqui. Vendi, detalhe, né? Vendi por um valor expressivo, às vezes, em 30 parcelas. A empresa está se pagando, né? O próprio resultado da empresa vai pagando e ele não consegue nem se tocar nisso, né? E às vezes é até bom, porque eu falo assim, o valuation, no meu ponto de vista, né? Para ver se faça essa análise 10 vezes, eu acho que minha empresa vale 1 milhão. Tá bom, né? Vamos ver. Ele pode surpreender para mais ou para menos, né? Exato. Sabe assim? Mas aí pelo menos ele vai ter um parâmetro, vamos colocar aqui, científico. Sim. Né? Tem uma base fundada para ele defender aquela visão. Não, estou fazendo um excelente negócio ou estou fazendo um péssimo negócio, né? Mas com esta base. Então, acho que assim, eu gostaria muito, talvez o nosso papai Jair aqui, né? Você tem uma forma bem pedagógica, simples, para falar para o pequeno e para o médio, que assim, eu tenho certeza que milhões de seguidores do Código de Mestre vão estudar isso. Essa pergunta é ótima, Fernando, porque basicamente é assim, a gente chama de fato gerador de riqueza, que é a empresa, o CNPJ. Então a gente vê assim, se tipo, o empresário, em algum momento, você pergunta para ele assim, quanto vale teu carro? Meu carro vale 300 mil. Na tabela FIP. Na tabela FIP. Quanto vale tua casa? Minha casa é num condomínio, 1 metro quadrado é mais ou menos tanto, minha casa vale 5 milhões. Quanto que vale o fato gerador, que é a empresa? Que traz receita pro cara. Exato. E aí... Mas eu confesso que fato gerador para mim é uma questão simples, porque o direito tributário trabalha muito com fato gerador, né? Mas não é assim, né? Exato. A gente já chegou em casos assim que o empresário tinha um número na cabeça e em alguns momentos, inclusive, ele foi surpreendido, ou positivamente, porque a empresa dele valia muito mais, ou negativamente. Que ele tinha uma ilusão. Que ele tinha uma ilusão, a empresa, na verdade, ela destruía valor ou ela constrói valor. Sim. E quando a gente vai falar de valuation de uma maneira geral, e a gente discute, a gente tem um comitê todas as segundas-feiras dos projetos que a gente faz, né? Que antes de você conseguir avançar num projeto de valuation, tem que sensibilizar o cliente, explicar essencialmente que faturamento, por exemplo, não é um indicador de valor da empresa. Caixa, a gente costuma dizer que é o rei, mas faturamento é ego, né? Sim. Porque eu faturo... Se eu faturo 100 mil, vou dar um exemplo pequeno, Sim. E a minha empresa tem 150 mil de despesa, a minha empresa destrói valor ou constrói valor? Sim. E, essencialmente, o valor de uma empresa, e acho que uma coisa que a gente também debate sempre é assim, existe uma normativa de um órgão regulador, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, de que maneira que você tem que fazer um laudo de avaliação. Que não é essencialmente algo que é só numérico, que essencialmente é a parte que a Isabela puxa, e também não é só mercado, né? Que são as empresas comparativas.
eu estou no mercado, por exemplo, de celulares, as empresas de celulares negociam 5 vezes lucro. Tá. Mas isso não significa que eu vou me balizar por isso. É uma referência que o Gabriel sempre fala nos projetos, que ele, quando ele vai fazer a pesquisa da análise setorial, ele fala, essa empresa nesse setor, em média, negocia 5 vezes lucro. Mas tem vários fatores, que acho que é legal você explicar, Gabriel, e depois você falar um pouquinho dos números, Isa. Essa questão, por exemplo, que vocês levantaram, né, de 10 vezes faturamento, isso existe, é uma metodologia, mas as pessoas não têm a noção de como fazer isso, né? A receita, o faturamento é ego, como a gente comentou, né, é muito importante para a empresa, porque é onde entra o dinheiro, né? Sim. Mas a gente tem diversas formas de analisar isso, né? Como esses dos múltiplos que a gente comentou, múltiplo de faturamento, múltiplo de EBITDA, múltiplo de lucro líquido, depende muito do setor, mas esses múltiplos a gente tem a partir de empresas listadas em bolsa, né? Sim. Então ali vai ter um universo de empresas que eles consolidam em setores específicos que vão conversar com um setor da empresa que a gente está analisando, seja ela qual for. Sim. Né? Só que a gente, tendo essa metodologia dentro do laudo, não dá para levar em consideração só ela, por quê? O tamanho da empresa é totalmente diferente, o modelo de negócio é totalmente diferente, a liquidez da empresa, uma empresa privada, fechada, né? Sem capital aberto em bolsa, você não tem liquidez. Né? Você não consegue desmontar uma posição, vender suas ações da noite para o dia. Sim. Né? Então, tem diversos fatores. Às vezes o nicho, né, não é o mesmo nicho, não é a mesma operação. Né? Então, tem todas essas questões individuais da empresa não são levadas em consideração. É apenas uma média ali. Sim. Uma média de empresas comparáveis, mas que não... Como referência Como mesmo, referência. né? Não dá pra gente usar como Eu valor. vou dar um exemplo de um cliente até, tem uma empresa de facilities, e aí ele falou, tem uma nota de 300 pau por mês. Eu falei, cara, mas você troca dinheiro. Não é essa uma métrica que você vai analisar para manter o seu negócio, né? Porque Exato. normalmente lá o condomínio paga lá 2.000 e ele paga para o funcionário dele, terceiro, 1.800. Cara, a nota de 300 é só um número só, né? Que é o seu faturamento de verdade, eu falei, e é sempre assim, principalmente nesse nicho de mercado aí, né? Sim. A margem é pequena, não é grande. E aí tá meio desorientado, né, cara? Então, assim, eu acho que tudo, é isso que é a essência nossa, né? De deixar alguns balizadores aqui para as pessoas entenderem de forma fácil que às vezes uma análise de mercado, um valuation é imprescindível, não é necessário, né? Sim. Porque ele acorde, né? Opa, eu tô trocando moeda aqui só, né? E o Evidente. cara fica trocando moeda por anos Sim. e de repente não consegue se ver sem capital de dinheiro para pagar 13º. E emitindo nota mensal de 300 mil reais de um único cliente. Exato. É, Tem um ponto importante, desculpa, só complementando, tem um ponto muito importante que o que é o valor da empresa, né? O valor da empresa, ele não é só o ativo, né? É só o balanço ali. O valor da empresa mora na capacidade desses ativos girarem dinheiro. E na capacidade. Na até, capacidade. Né? Às vezes até uma expectativa, não é a mesma Exato. coisa. É no futuro, Sim. porque o que já foi feito no passado, ou já está investido na própria empresa, né? Por meio de CAPEX, enfim, ou está no bolso do acionista, né? Sim. Do sócio. E às vezes acho que essa é uma grande dificuldade que a gente tem, né? De fazer com que os pequenos empresários entendam isso. O valuation está na capacidade futura de gerar riqueza. Então, claro, a gente olha o histórico, né? Para entender o histórico financeiro, mas não quer dizer que teve uma lucratividade alta no passado que a empresa vale muito. Sim. Né? Boa, então, traduzir Sim. isso às vezes Eu acho que isso mais poderia ser, eu não complicado. quero dar nenhuma dica aqui, né? Mas um dos códigos que poderia ser deixado aqui, né? Que a gente fala assim, o mercado está Sim. muito dinâmico, né? E hoje, assim, a mudança de cenário acontece, o que acontecia em 10 anos acontece em 10 meses hoje, né? A gente muda. E, então, às vezes o cara tem uma empresa lá, né? Que nem a gente fala muito da Kodak, né? Muita potência. De repente, acabou. Sim. Acabou, porque Nokia, veio... né? Sempre Nokia, comenta do Nokia, GPS, BlackBerry, né? Você acabou de pegar aí no celular, veio o Nokia na cabeça. Então às vezes eu tô lá, né? Antes do smartphone lá, tô com o meu Nokia que faz
a minhoquinha lá, que era fantástico, né? Ou o BlackBerry, que era o BlackBerry celular. nossa senhora, acabou. Acabou. E só que ele tá naquele momento, né? BlackBerry chegou, que era o celular, né, cara? Todo mundo sonhava em ter um, né? Sim. E acabou, cara. Então, naquele momento, se consegue ter uma visão que, olha, só que aí é uma coisa de sensibilidade de vocês, de uma visão de mercado mais refinada, né? E naquele momento, como ele ia saber que os smartphones iam dominar o cenário? Esse ponto, Fernando, é interessante que, assim, basicamente, a gente vê alguns... O tema valuation está sendo disseminado, de uma maneira geral, para o pequeno e médio empresário. Principalmente com a explosão aí das casas de investimento, as pessoas indo para as corretoras, a educação financeira no Brasil ela está sendo disseminada e isso está chegando no empresário. A gente tem alguns clientes que começaram a trabalhar com uma coisa chamada gestão baseada em valor. Ele não quer vender a empresa, mas uma vez por ano eles nos chamam com o intuito de a gente fazer o valuation, ajudar ele a enxergar o que tem de fortaleza, de pontos de melhoria, de ameaças e de oportunidades no business dele. E a gente fala assim, bom, de acordo com um laudo de valuation, você tem que fazer uma análise setorial, entender o mercado, a concorrência, depois você vem para dentro de casa e olha para os números. E quando você faz isso de uma ótica externa, e você atribui um valor naquele momento da empresa, e ele faz o dever de casa, a empresa adiciona valor no ano seguinte. Aí no próximo ano a gente volta lá e faz novamente o valuation. A gente tem um cliente, inclusive aqui de Salto, que coincidentemente um dos sócios acabou de vender a posição dele, que todo ano, desde 2019, a gente vai na empresa fazer o valuation. Então, essa época do ano, no começo do ano, eles nos chamam, tá aqui o balanço, o DRE, as informações gerenciais, a lista de ativo, faz o valuation. Aí a gente faz, no outro ano a gente volta, no outro ano a gente volta. E esse sócio que saiu, que coincidentemente era o cliente que a gente estava antes de vir aqui, com essa modelagem, essa visão, ele acabou vendendo a posição dele, né? E hoje ele alcançou a independência financeira. Que delícia, né? Com 50 anos, né? Uhum. É legal que assim, entender que o valuation se paga, né? É um investimento. Se paga. É investimento. O valuation não é custo, é investimento. É interessante também essa questão da gestão baseada em valor que você trouxe, Jair, porque assim, a gente sabe a realidade da pequena e média empresa no Brasil, né? O sócio está na operação, está com a cabeça grudada na parede, muitas vezes não olha o estratégico, não consegue olhar o estratégico, porque tem que cuidar do operacional. Sim. Né? Então, no laudo de valuation, é basicamente uma mini consultoria. Boa. Né? Então, tem muita informação relevante sobre o mercado, informação relevante sobre projeções da própria empresa, que às vezes a própria empresa, o interno deles, não tem, né? Não faz. Não tem aqui né? concorrência, entender como é que está essa leitura do macro, muito importante. Às vezes é uma indústria, a indústria precisa de muito dinheiro para investimento em planta, né, estoque, enfim. E às vezes a gente consegue trazer um insight para o empresário que não consegue ter sozinho. Né? Sim. E isso é muito legal e traz bastante valor para a entrega também. Né? Por isso que muitos fazem essa atualização todo ano, porque é o momento dele entender como é que está o mercado, como é que está a saúde da empresa, olhar para frente. Até para não ter alguma surpresa que nem a gente destacou antes, né? Evidente. De uma abrupta mudança de direção do vento, né? Exato. Sim. E aí você fica até literalmente sem rumo, né? Tem muita coisa que não dá para prever, né? O que a gente pensa, Fernando, é assim, o jurídico, o econômico, o financeiro, os nossos trabalhos, assim como o seu, é um trabalho que a gente chama de autoafetação. O que é uma autoafetação? Eu posso ser um clínico geral que atende no consultório e despacho, e eu posso ser um neurocirurgião, usando a metáfora da medicina. Assim como o seu trabalho, que de certa forma, quando você entra na empresa, você faz um diagnóstico empresarial, você olha ali com um olhar jurídico para uma análise de SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é o que a gente faz também. Sim. Que a gente costuma dizer assim, o tributário, que é a contabilidade, o jurídico e o econômico, eles são o tripé que essencialmente faz com que a empresa gere valor. Né? Então, por exemplo, quando o empresário tem essa consciência, ele começa a enxergar não como custo, mas sim como investimento. Né? Tem uma equipe multidisciplinar que, de forma independente, está ali, como o Gabriel trouxe, assim, qual que é a história do pequeno e médio empresário? É uma pessoa visionária
especialista no mercado que ele enxergou uma oportunidade. Ó, eu tô vendo que fazer móvel artesanal tem uma oportunidade, eu conheço tudo de madeira, tem um nicho específico aqui, eu vou entrar nesse mercado. E ele entra. E existe um tabu muito grande que a gente percebe nos projetos que a gente faz, que para o empresário é muito difícil assumir que ele não conhece de finanças. Por quê? Não sei. A gente não sabe. Eu acho que ele é meio que... ele não quer deixar você abrir a geladeira dele. Porque assim você vai ver a comida estragada, ou até às vezes o que ele come que não é tão bom, assim, né? Sabe assim? Pô, melhor deixar fechada lá, que aquele ali é o meu segredo, né? Gaveta de cueca. Boa. Mas isso está sendo gradativamente disseminado porque quando a gente vê assim, o mundo está mais complexo, né? Como você falou, a velocidade das coisas, a inteligência artificial, a mudança de mercado, o exemplo da Nokia, da própria Kodak que você trouxe, né? Dentre outras, assim, o nome do jogo que a gente fala não é pressa, é velocidade. Pressa vai te levar, não tem um problema. Velocidade é enxergar na frente o que está acontecendo no seu mercado. E esse pequeno empresário, de uma maneira geral, ele está muito ligado ao negócio, mas à operação. Ontem a gente estava nesse cliente, ele está num momento que uma multinacional procurou, é a oportunidade da vida, e a gente percebe durante a reunião pessoas da operação, precisa olhar lá a receita XPTO que vai... Mas, de uma maneira geral, ele não saiu da reunião. Ele falou, não, agora eu não posso. Então, uma pessoa, a gente percebe que o pequeno médio empresário, ele percebeu o quê? A sobrevivência do negócio dele está ligada a ele ter uma equipe independente, que é o advogado, o time multidisciplinar ajudando. Né? Então, isso... Que é um desafio, né? Porque o empresário, normalmente, o pequeno empresário está muito ligado emocionalmente também, né? Sim. Então, tanto para quando a gente entra para explicar o valuation, às vezes não é um número, não era uma expectativa, e também para ter para quebrar esse vínculo, né? Sim. E tem muitas, né? Acho que o Inter tem muitas questões em empresas familiares, né? Sim. A maioria não consegue dar a devida sucessão. Sim. Né? A maioria, hoje, esmagadora, até porque pelas mudanças de gerações. Mas eu acho que também não é nada de errado, né? As pessoas não terem o desejo de manter o negócio da família. Eu acho maravilhoso, né? Tipo, uma empresa que ultrapassa as gerações, né? Mas teria até, eu falo assim, às vezes eu falo, qual o sonho dos seus filhos? Que um fosse advogado e outro médico, um para cuidar de mim, outro para cuidar do escritório, né? Mas ambos irão ter as suas decisões para as suas trajetórias. Eu quero que sejam pessoas íntegras, né? Só isso. O resto, sei lá, né? Algumas questões eu acho que pela minha vivência eu não irei apostar tantas fichas. Quer fazer tal coisa? Faça. Vou tentar explicar as fragilidades, é o que você faz com os empresários, né? Você não pode mandar neles, quer fazer tal coisa? Faça, né? Mas saiba que o risco é maior. São esses. O risco é maior. Sim. Eu também trabalho um pouco nesse cenário. Quer fazer isso, faça, mas entenda que isso vai gerar tal e tal consequência. Sim. E nós vamos estar preparados para cuidar de tal e tal consequência. E isso vai lhe custar um pouco mais caro. A decisão é sua, né? A decisão é dele. É a regra do jogo, né? Exatamente. Eu acho que esse eu já conheço a longa data, né? Mas eu vejo que o time está bem aí conciso e que essas expertises fazem com que os empresários tomem as decisões mais assertivas. E se ele errar, ele vai até saber talvez o erro que está cometendo, né? Porque eles vão declarar lá, né? O mercado não está indo bem aqui, esses números não são bem esses. E eu acho que isso é muito válido dentro de uma expectativa de vender, decisão, de aquisição, enfim, é muito válido, né? E é isso que eles têm que entender, esse valor que o valuation representa, né, nesse momento. Né? Perfeito. E tem um fato relevante nisso que você está falando, Fernando, que basicamente é assim, quando a gente vê, que a gente entra e pergunta para o cliente, fala assim, por que você está fazendo o valuation? Essa é uma das primeiras perguntas. É a primeira pergunta. É a primeira. Então o cliente procura, ele traz todas as questões, mas a gente sempre tem
um padrão, um questionário padrão, onde a primeira pergunta é: qual é o motivo que o senhor ou a senhora quer fazer o valuation? Solução societária, às vezes é um mau acordo de sócios, às vezes a empresa não tem um acordo de sócios. Ontem a gente entregou um valuation de uma empresa do mercado médico hospitalar que teoricamente no contrato social cada um tem 33,33% das cotas, mas só são 2 sócios que produzem. A sorte nesse caso que o terceiro, que é um sócio que não só está no contrato social, que não exerce impacto diretamente na performance da empresa, é uma pessoa de boa fé. Porque se fosse pelo contrato, né? A empresa vale 10 milhões. Eu tenho um terço aqui. Eu tenho um terço, e é mais ou menos isso. E esse caso específico é um caso que a situação está sendo resolvida de uma maneira pitoresca, vamos dizer assim, né? E existe um fator de azar e de sorte, uma longa história que acho que não cabe aqui, mas de certa forma o que a gente costuma dizer para os nossos clientes é aquela frase de 3 segundos: o que você faz, né? A gente costuma dizer que a gente ajuda o empresário a dormir bem. Sim. Por quê? Porque tem o jeito certo, tem o jeito errado e tem o jeito do dono. E o jeito do dono pode ser certo ou pode ser errado, né? Então, a narrativa que a gente constrói em volta do valuation é: proteja o ativo, que é a empresa, que é o fato gerador de você comprar uma casa, de você gerar emprego para as pessoas, oportunidade para sua família. Então, de certa forma, isso vem sendo disseminado. Hoje, a gente tem, nesses 10 anos, aproximadamente 700 laudos de valuation. Legal, parabéns. Mas muito obrigado, Fernando. Mas muito do nosso trabalho atualmente está ligado a questões de dissolução societária e problemas que no começo do acordo ele não foi bem assessorado juridicamente. Ele foi fazendo as coisas porque ele viu a oportunidade, mas ele não consegue enxergar o que é receita e o que é despesa, o que é lucro, enfim, né? E aí tem um número talvez fantasioso na cabeça. Perfeito. Né? Perfeito. E eu, da mesma forma que o valuation eu vejo que é uma questão muito contemporânea, eu apresento a questão da mediação, que é uma das nossas ferramentas aqui, que é uma das nossas empresas, né? Que nesse nicho, desse momento da dissolução, é uma ferramenta fantástica a mediação. Trabalhar com os sócios lá, com a ferramenta da mediação, é excelente, porque aí obviamente vai facilitar o seu trabalho. Evidente. Então, saber que existe, né, que está aqui ao seu lado, assim como o valuation... Uma câmera de arbitragem. Isso, mediação e arbitragem, exatamente, é a acorde, né? Sim. É a nossa câmera de mediação e arbitragem. E é fantástico, né? Eu já tive situações de reconhecimento de sociedade de fato e de solução. Que é um negócio surreal, assim, que óbvio que isso demorou, vamos falar, umas 10, 12 sessões, não foi assim, uma conversinha, blá, 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 e tá feito o negócio. Nem todo mundo quer facilitar. Não, mas aí tem que ter a sensibilidade. Sim. Que traduzindo um pouco, sei que o mestre são vocês, né, mas entrou nesse campo da solução de sociedade aí, que eu acho que é um dos grandes vetores, né, da mediação, do valuation, sempre que começa essa questão, tu sabe quanto vale, né? Aí vai procurar, descobre o valuation e é uma das ferramentas para avaliar e para ter o mínimo de discernimento. Falar, eu quero 3 milhões e 300, né? Que é 10 milhões que vale, eu tenho um terço. Das cotas. Exatamente. Então, a mediação é uma ferramenta muito eficaz, assim, que confesso que nem todas as situações a gente consegue, né? Chegar numa estabilidade, eu gosto de usar essa palavra, estabilizar essas relações, né? Porque assim, no papel é fácil, né? Tá lá 33,33 cada um. Fez o valuation, joga os dinheiros na mesa e cada um bate com ele e vai embora, né? Mas na realidade não é assim, né? E assim, né, Fernando, você como um mediador aí, especialista em arbitragem, esse mercado e a sua audiência, óbvio, que vai ouvir aqui, que essencialmente acompanha esse fato importante e esse canal de comunicação é muito importante, assim, que a gente escuta muito no meio jurídico, é melhor um
um mau acordo que um bom litígio, Exato, não é isso? É um péssimo acordo que uma excelente demanda, né? Eu falo assim, o que eu deixo muito claro, né, nessa questão da mediação, quando a gente tem um problema que a gente não consegue resolver, a gente delega ele para o juiz resolver. É isso, tá? Se a gente tem a possibilidade de a gente ter a autonomia de resolver os nossos problemas, é mágico, né? Então aí tem muitos advogados, eu sinto muito colegas de profissão, que não conseguem entender isso aí. E, obviamente, em alguns casos, ele vende o problema, né? Porque vendendo o problema, ele vai ter uma repercussão melhor nos honorários. Nossa, isso eu gosto de vender soluções, né? De vender... Porque assim, eles falam, deitar a cabeça no travesseiro e dormir é a coisa mais gostosa do mundo, né? E sem contar a entrega. Quando você resolve o problema, seja assim, você concluiu um valuation, entregou ali, você terminou o trabalho, né? O cara vai olhar aquilo, às vezes com bom ou com maus olhos, mas é aquilo, né? Nossa, uma empresa vale aqui 100 bilhões. Vai ficar orgulhoso. Acho que você deve ter presenciado alguns cenários como esse, né? Entregar o valuation, assim, o cara, você vê um semblante do cara. Nossa, eu construí, tipo, você acha que eu construí tudo isso, né? Talvez ele nem tenha noção disso, né? Não, veio de Sumaré na cabeça. Esse aí. Lá também é uma empresa também, é a segunda geração, né? Segunda geração? Então, o pai que começou ali, que tocou tudo, as crianças, os 2 irmãos, né, cresceram, né, vendo isso, começaram a trabalhar. O pai sofreu um acidente, né, veio a falecer, acho que quanto tempo mais ou menos fez isso? 6 anos, mais ou menos. 6 anos. E eles nunca tinham participado, né, de um processo de evaluation, nada. Mas a gente eles faz a participavam da consultoria. empresa como sim, todo, tá? sim, eles assumiram, se dão super bem, tomaram, né, no meio do caminho aí boas decisões também. E aí a gente fazia consultoria e daí a gente até propôs, né? Falou, olha, acho que vocês não sabem, né, o valor da empresa, não fizeram um valuation ainda, vamos fazer. E foi super emocionante, assim, né? Foi muito conta legal. pra nós, não vai falar o nome, né? Mas conta pra nós. E ali é a materialização da uma entrega, construção da vida, do pai, toda a história. Não, mas esse momento, familiar. eu participei de alguns momentos lá na entrega de um processo e tal, mas é gostoso, né, esse momento de você vê o semblante, de satisfação, muda o olhar, ele sorri com o olho, né? Mas esse caso foi super interessante, como a Isa falou, foi assim, a gente chegou lá, teve uma fatalidade, o fundador ali faleceu, uma empresa de mais ou menos quase 40 anos, e a empresa estava toda desorganizada, a família toda desestruturada com a fatalidade. E a gente ajudou de uma maneira a organizar a empresa muito mais de forma direcional, porque eles têm muita atitude. Sim. E quando a gente fez o valuation dessa empresa, até me emociona, assim, porque foi o primogênito, né? Acho que é essa a palavra. Sim, o filho mais velho. O filho mais velho, que assumiu a empresa. A hora que a gente apresentou o valuation, ele começou a chorar. Que legal, né, cara? Até me arrepia, porque a gente também. E aí ele começou a chorar, cara. E eles têm uma sala de reunião. É genuíno, né? Muito legal, Sim. né? É muito interessante, sim, assim. sim. E a família toda ali, né? Então, eu tive muito contato com a esposa dele, que é do financeiro. É a viúva. Não, com a segunda esposa geração. do primogênito. Isso. Então, eu tive muito contato com ela. A gente, durante a consultoria, passei muita coisa para ela ali do financeiro, né? Então, a gente vai criando os laços, assim, entendendo também, né? Então, ali é a empresa totalmente familiar, tem outras pessoas ali trabalhando também da família. Então, foi muito legal. Esse foi um episódio que foi bem no começo, assim, da sua trajetória. Da minha chegada, trajetória, né? Evaluation. Saí de lá, Fernando, falei, puta, cara, acho que faz sentido. é isso que eu tenho que estar fazendo mesmo. É muito legal. Cara. Sensacional, E esse caso foi tão bacana, porque coincidentemente a gente vai fazer o valuation dele de novo agora no virou começo. a gestão baseada em valor, né? Sim. Que a gente comentou. E assim, é uma empresa que tem um faturamento relevante, tem mais de 40 funcionários, a segunda geração, eles são formados dentro da casa. E essa gestão baseada em valor ali, eles conseguiram... A empresa foi o agente de mudança ali. Então, eles estão hoje num outro nível econômico, a empresa está construindo uma sede fabulosa, um baita de um galpão.
tudo com capital próprio. Então a gente vê assim, a gente costuma dizer para os nossos clientes que a primeira pergunta é por que você quer fazer um valuation, e outra coisa que a gente fala assim, ó, a gente não acredita na transação, a gente acredita na relação. Porque valuation você não é para o cliente, é com o cliente. Então, se ele der um número errado para a Isabela, ela vai errar na projeção. Sim. Se ele falar que o setor é errado, o Gabriel vai errar Sim. no mercado. Sim. Sim. Então, é aquela história, né? Quando você tem um problema, você não procura um médico? Sim. Sim. É um pouco... E esse caso emblemático, que acho que foi super bacana, é assim, a gente vê a força de uma pessoa que faz um valuation e essencialmente coloca em prática tudo aquilo que a empresa precisa para continuar crescendo. Legal que vocês entregam um diagnóstico, uma direção, eles acreditam nisso, né? E continuam praticando, tanto que vai ter outro diagnóstico e certamente vai ter resultados mais positivos, né? Com praticamente quase que a mesma aplicação técnica de vocês, e cada vez mais você se consolida no mercado. É porque você é meu amigo, eu tô falando isso também, tá? Não, eu tenho certeza que é a primeira é por isso. Embora a gente tenha nota 5 lá a Brasil Valuation é uma das empresas mais bem avaliadas no Google, né? Embora seja pontos sensíveis, porque valuation é algo sigiloso, a gente tem alguns clientes que mesmo assim nos indicam. A gente tem recorrência de projetos, mas a gente, assim, Fernando, a gente acha que a gente tem que oferecer soluções simples e confiáveis. Sim. Não adianta a gente chegar aqui e querer explicar alguma coisa com... Tem muita gente do nosso mercado que, por não conhecer o mercado que atua, vai para a terminologia, mas no final do dia, o que você está me dizendo? Então a gente costuma... Einstein, né? Se você é capaz de explicar para uma criança de 5 anos o que você faz, você conhece o que você faz. Sim. Então a gente costuma dizer que a gente oferece soluções simples e confiáveis. Eu acho que, eu falo assim, vender o terreninho na lua, né? Vende ele, né? Mas não é perene, né? Você vai vender 2 terreninhos, no terceiro já começa a dar problema, né? Sim. E aí você vai ter que mudar o mercado, vender, Em Marte daí, né? Exatamente. E hoje em dia, né, é muito recorrente essa questão, até é um exagero, mas a questão das fraudes aí é absurdo, né? Então, e obviamente tem vamos falar assim, os estelionatários aí que fala que vai fazer valuation e joga numa IA lá e entrega um laudo maravilhoso para a pessoa. E como casca é maravilhosa, né? E como é uma questão muito específica, muito técnica, vai chupar essa manga e vai achar um monte de fiapo, né? Porque tudo bem, né? Tá, né? Então acho que cada vez mais vocês aí mostrando, né, resultados tão expressivos, histórias tão maravilhosas assim como essa que vocês acabaram de contar, cada vez vai consolidando e vai deixando mais forte aí o Brasil Valuation, para que as pessoas acreditem nessa ferramenta e utilizem, né? Porque acreditar também não ia fazer muito significar, tem que utilizar, né? Tem que utilizar. É alavanca, né? É uma alavanca. E aí, de vocês, o que vocês acham que vocês poderiam deixar para os nossos seguidores, aí, as pessoas que vão ouvir esse podcast, como o código dos mestres aqui? Por favor, comece. Vai lá. Bom, acho que tem algumas questões que são chave, né? Mas olhando assim para minha trajetória curta, né? Mas o que eu consegui já galgar, tanto na parte da faculdade quanto entrando no mercado, ser curioso. Seja curioso. Independente do tema, do tópico, da matéria, vai atrás, pesquisa, entenda, né? Isso te torna uma pessoa mais interessante, primeiro, mas eu acho que esse não é o ponto principal, mas você consegue olhar o mundo por outras óticas, né? E isso no momento de tomar uma decisão difícil, seja a dissolução societária, né? Voltando aqui para o valuation, seja uma expansão, a gente consegue entender primeiro quais são os riscos, né? E depois o que isso pode trazer de bom, né? Mas seja curioso, porque isso
traz muita coisa boa pro dia a dia, pra Sim. vida, pra interpretação do mundo. Sim. Você não é que nem aqueles psicólogos, né? Que às vezes eu tenho meio que receio de falar com psicólogo, sabe? É um curioso e falo, cara, já investigou minha vida inteira. É que eu não vou falar com ele, né? Ou a psicóloga, ela tá me analisando, sabe assim? Ela sabe a resposta, mas quer que eu descubra. E você, Isabela? Eu acho que, falando mais especificamente de finanças, eu acho que é buscar fonte de informação que consiga comunicar para as pessoas, né, o que é finanças, o que é o valuation, para que serve, sem só a parte técnica, né, falar de uma forma tão técnica que não consiga alcançar as pessoas. Sim. Eu acho que tem boas referências, né, aí hoje, mas eu acho que buscar quem consiga entender a sua realidade, né? Além da Brasil Valuation, qual seria outra referência? Só Brasil hoje. Boa, É que você falou no plural, eu fiquei meio inseguro, porque pra mim só tem a Brasil Valuation. Aqui tem 3, né? E você, papai Jair? Bom, eu gosto muito de uma frase que não é minha. Eu acho que no mundo a gente também... Mas eu vou usar um pedacinho da frase do Jorge Paulo Lima, né? Que é um fundador do Banco Garantia, Ambev. Mas eu vou mesclar a frase dele com uma coisa que o Gabriel falou, né? Que acho que é seja curioso, que é outra maneira de dizer estude e conheça, né? Sim. Se cerque de gente boa. Se você for a melhor pessoa da mesa, você está na mesa errada. Sim. E corra riscos, né? Calculados, sim. né? A gente costuma dizer que uma medida de volatilidade é risco, né? Sim. Então, se você conseguir equalizar essas 3 coisas, principalmente se cercar de gente boa aí, acho que é o código de mestre. Eu confesso que eu estou muito reflexivo por esses dias, né? E acho que é interessante se quando você é o melhor cara da mesa, sai fora, né? Essa é a frase errada, né? Porque assim, eu acho que não é bem assim, eu tenho essa premissa de sempre ajudar as pessoas, né? Sou um fundador de Rota e tal, mas às vezes se fala assim, né? Porque a gente quer trocas na vida, né? Sim. Acho que é importante isso, né? Eu acho que tem uma boa amizade, é uma afirmação aqui, né? Uma coisa bastante nostálgica, a gente há 30 anos atrás está jogando vôlei junto numa quadrinha lá onde você estudou. Uhum. Você estudou lá, né? Você fez em São Não, Carlos. É mágico, né? Tem várias histórias que nos cercam de 30 anos atrás. Assim. 32. 1993. E aí agora, assim, e de repente a gente conseguir, é uma afirmação, a gente conseguir trocar, né? E de fato, você já está no meu radar, né? De repente eu vejo um cliente na minha frente e falo, não, você precisa fazer valuation. Só que às vezes eu não posso, e não sou e não posso ser autoridade nisso. Claro. Né? Então assim, precisa e vocês têm que começar a entrar mais no cenário. Então você vai falar com o Gabriel, vai falar com a Isabela, vai falar com o Jair a respeito disso, mas você precisa. Porque assim, naquele momento eu sou aquela autoridade que está tentando canalizar a melhor direção para o problema, né? Mas o trato do valuation é específico com vocês, né? E obviamente eu tenho certeza que vai passar a existir uma via de mão dupla também, que situações jurídicas que vão bater a minha porta por indicação de vocês. Evidente. Essa questão da Câmara de Mediação fantástica também, que pode andar sempre junto, né? Na medida que assim, farejou a dissolução setária e viu que de fato tem nuances de desalinhamento, vocês precisam estabilizar ela antes de começar o valuation. Porque senão, o que adianta fazer o valuation se o pessoal ainda acha que quer que vale mais? A minha parte vale mais. Às vezes o problema é outro, né? É valuation. O problema Exatamente. é um desalinhamento societário. Né? Sim. E aí não é com a gente, é jurídico. E eu confesso que eu não gosto de demandar, assim, de buscar o judiciário, como eu afirmei, delegar para o juiz, porque eu confesso que eu estou bastante desprestigiado com o judiciário, nem vou chegar ao STF, nem vou ficar aqui nas comarcas da região, porque o STF a gente entra num debate político que não acaba mais, né? E que me frustra bastante também. Mas eu procuro evitar, né? Quando a gente fala de mediação, é evitar o judiciário, né? Quando fala de uma solução societária de forma com valuation, é evitar o judiciário, né? E detalhe, né? Chegar no judiciário uma decisão societária, o juiz não sabe o que é valuation.
O que a gente É uma percebe... afirmação, tá? O que a gente Não- percebe... É uma afirmação. Eles precisam de um laudo Não, pericial, eles não sabem. mas ele vai sempre pelo contábil, né? Exato. Balanço, o que tem de ativo, o que tem de passivo, Não, ganho e de assim, tudo. eu confesso que magistrados, me perdoem, mas navegue só pelos mares que você conhece, né? O cara vai querer julgar, né, o quanto vale a empresa. Cara, você fez direito, né? Você fez direito. E por mais que, assim, minha trajetória, eu fiz direito, trabalhei 5 anos na área corporativa de uma instituição financeira, acabei fazendo Trade Valuation, mas eu não gosto de tratar esse tema. Até porque eu não vou criar autoridade. Por mais que eu faça, eu pego lá minha apostila, tá aqui o valuation. Não. Eu sou advogado. É a questão de atrelar seu nome a uma entrega que não vai ser a sua melhor entrega. Né? Pode ser que fique tão brilhante quanto... Não acredito certeza. nisso, tá? Mas, hipoteticamente, fica tão brilhante quanto o de vocês. Não tem valor nenhum. Porque a Brasil Valuation é a Brasil Valuation. Eu sou só um advogado. Né? Ou advogado, né? O juiz continua sendo só um juiz e não é Brasil Valuation, né? O que vai validar que a empresa vale tanto ou tanto? Então, é uma matéria bem sensível no judiciário, tá? Sim. Que vale a pena também vocês, às vezes, se habilitarem como peritos judiciais. Acho que eu já falei com você sobre isso, Sim. né? Eu sou perito judicial na área de recuperação e falência. Então, habilitar é o juiz entender e também reconhecer a sua especialidade e para um momento nomear. E quando nomeia, aí que se ganha dinheiro. Então, você fica lá numa caixinha lá, preciso de uma avaliação de uma empresa. Brasil Valuation. Eu já indiquei alguns processos, tá? Sem você saber. Obrigado. Inclusive. A gente percebe cada vez mais assim, Fernando, qual que é o papel da Brasil Valuation quando a gente fala que a frase nossa de 3 segundos que é fazer o nosso cliente dormir bem, né? Porque tudo é assessoria, né? Sim. Então, quem faz... quem é o médico da minha família, dos meus Sim. filhos? Quem é a pessoa de confiança que vai cuidar da minha casa? Sim. São os meus ativos, né? Quem vai cuidar do seu iate, né? Quem que vai cuidar... Que assim seja, né? E a gente vê assim, o time da Brasil Valuation, ambos foram formados em casa, o Gabriel com mais de 3 anos, a Isa com mais de 5 anos. A gente costuma dizer assim, outra coisa também que é muito importante para o empresário, né? Você ter noção do todo, mas que você não é o todo. Sim. Então, eu tenho um sócio, eu estou numa dissolução societária, esse sócio trouxe a empresa até aqui. Sim. Bem ou mal, se eu estou num desalinhamento ou num divórcio, num litígio, isso não significa que eu não tenho uma história com ele. Sim. E quando você começa a ter clareza disso para tentar evitar o judiciário, muitas vezes é o melhor caminho. Sim. Quando você tem essa consciência, a gente costuma dizer que a Brasil Valuation é uma salvaguarda, uma parte independente que foi contratada pelo CNPJ, que não tem nenhum tipo de ligação com o outro. Com o CPF. Sim. Né? Por isso que a gente fala que a gente trabalha com o cliente, não para a pessoa do cliente. Porque o nosso negócio é avaliar ativo. Sim. O ativo tem o tangível e tem o intangível. Sim. Às vezes tem, né, a questão de estar atuando para um lado específico, mas quando tem outra empresa do outro lado. Tá. Aí, então são duas visões independentes que E a gente vai esclarecidas acabar que estão chegando num meio termo, numa intersecção, né? idealmente. Né? Sim. E quando, assim, Fernando, a gente começa a ter esse nível de clareza e a gente consegue transmitir esse nível de clareza, de certa forma, essa vibração que você traz no cliente, acontece, o cliente se apresentar um valuation, o cliente chorar, né? Então a gente... De felicidade, de tristeza, né? tem as duas coisas, né, Isa? E acho que assim, Fernando, muito, muito bacana esse alvo do Código de Mestre, né? Que a gente percebe que você está disseminando conhecimento para sua audiência. Né? Esse é o objetivo, né? A gente nunca... Eu falo assim, em muitas situações eu falo, eu semeio isso todo dia. Não sei se eu vou colher. Mas eu tento semear coisas boas, assim, né? Mas a lei da semeadura é infalível, né? Quando eu falo, às vezes eu falo que você planta um feijãozinho, nasce uma vagem, né? Com 10 feijãozinhos ali. Mas com todo o perdão da palavra, quando você semeia coisa ruim, uma merda, nasce um monte de merda. Infelizmente.
E isso é infalível. Então, quando a gente tem premissas positivas, né? Que eu quero dormir, deitar e dormir, são premissas positivas, não tem como colher algo diferente disso. É impossível. Plantou abacaxi, não vai colher beterraba. Vai colher abacaxi. Então, é simples assim, né? Ou deveria ser, né? A gente costuma dizer assim também no Brasil Valuation, aqui não tem preguiça, aqui amanhã vai ser melhor que hoje. Sim. Faça as coisas de uma maneira que você consiga entregar seu melhor. Sim. Essas são os códigos aí, né? A gente costuma dizer que a gente é sempre assim, é pró-business, a gente quer que as coisas aconteçam, né? Sim. Para de reclamar, faz, e faz as coisas acontecerem, né? Tem muito espaço num país como o Brasil, assim, né? E com as novas gerações, que vocês já são, vai ser parte delas, eu falo que vocês são extraterrestres, né? Porque tá difícil, tá? E vocês são exemplos que, quando eu generalizo as novas gerações, vocês não fazem parte disso. Obrigado. Tá difícil, né? Tá difícil. E aí chegando a inteligência artificial, com muita força, inevitável, eu falo assim, a mesma coisa celular, né? É daqui para frente, né? Talvez daqui a pouco vai ter um holograma que vai dispensar o celular, talvez. Mas daqui para frente, você não vai desvirtuar, tirar dos meus filhos, das crianças que estão nascendo, a tecnologia. Tem como conter, né? Não vai. Cada vez mais cedo. Mas assim, mais o resultado, o comprometimento, né? Então, parabéns a vocês dois. Hoje ainda não vou parabenizar porque não merece. Mas a vocês dois, assim, de uma safra nova, tão envolvidos em projetos tão significantes e já entendendo. Eu acho que é muito legal quando vocês deram um exemplo dessa empresa aí, esse sentimento de entender a importância, né, de um trabalho, né? Sim. Isso é fantástico, assim, porque eu confesso que já passaram pelo menos mais de uma dezena de advogados por aqui, estagiários, e a minoria entende, tá? Entendeu o código? Sim. A minoria entende. Então é mágico, né? Porque é legal deixar legados, assim, né? Você construir bons profissionais. Agora eu dou parabéns para você, tá, papai? A gente, na verdade, o parabéns é deles, né? Eu acho que eles entenderam aí um pouco do que é a essência da Brasil Valuation. Eles fazem parte, eles são a Brasil Valuation. Né? Na verdade, eu, um pouco mais velho que eles, né? Acho que tenho só essencialmente a reconhecer aí essa questão de não ter preguiça, de fazer as coisas acontecerem, né? De ter esse amanhã vai ser melhor que hoje. E acho que uma coisa chamada também que tem no modelo da Brasil Valuation, que é skin the game, né? Sim. Ou seja, a gente acredita muito que os projetos acontecem porque a gente trabalha num time, né? Cada um dando o seu melhor, errando, a gente erra também, não, Fernando? Sim. A gente erra, a gente acerta. Mas alguém falou que você aprende nos acertos? Não, de forma alguma. Não. E outra coisa também, é melhor você falar das suas vulnerabilidades do que as pessoas descobrirem, né? 15 anos em terapia, tá? Não sou louco, mas quase isso. Mas quando você entende as suas fragilidades, as coisas ficam mais fáceis. Com certeza. Porque assim, você entender a sua fortaleza é fácil, né? Pô, eu sou bom nisso. Sou bom naquilo. E talvez você até seja mesmo, né? Mas entender a fragilidade é melhor, né? Você evita ela. Sim. Você vai só no ponto que você é forte. E se você está num time e o time sabe daquele momento mais frágil, né? Por exemplo, a gente nunca vai em reunião sozinho. Nem é código do time. Porque em algum momento, ali, de certa forma, frase básica, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Então a gente tem sempre um código, né? Usando aí emprestando o nome do teu espaço aqui. Nunca vá sozinho numa reunião. Então, por quê? Porque um apoiando o outro e o cliente sente isso aí. Sim. Mas é que vocês estão em sintonia também, né? Porque eu já tive situações de sócios que ele insistia em divergir de alguns questionamentos. E assim, às vezes até dá para divergir de um posicionamento, mas tecnicamente a gente tem uma oratória, né, para isso, né? Olha, existe a questão do entendimento do mercado externo, existe a questão dos números da empresa, a gente pode ter duas respostas diferentes. Que são complementares. Exato, mas quando tá com o time bem estruturado, sabe quem é o zagueiro, sabe quem é o atacante, aí é difícil perder o jogo, né? Marca gol contra, né?
Parabéns, muito obrigado pela presença de vocês. E obviamente são sempre bem-vindos, menos o Jair, porque eu convidei para o almoço, ele não veio, agora só vou convidar vocês dois, tá? Obrigado pelo espaço, Fernando. Prazer. Obrigada pela oportunidade. Foi muito, muito gostoso estar aqui. Bom, mesmo você não me convidando, eu venho. Ele já almoçou um dia em casa, eu fiquei arrependido. Mas Não precisa de convite, né? Então chegamos mais um final de um Código de Mestre. Muito obrigado ao Brasil Valuation e desejo aí muito sucesso para todos vocês. Um forte abraço. Fechou? Olha, hoje eu fui meio, cravei 1 hora e